Então, olá, comunidade da paz. Hoje, para falar com a gente a respeito da vocação pelo sacerdócio, nosso padre Alessandro. Padre Alessandro, certa vez eu estava numa missa com o padre Joel, e ele dizia que quando pequenininho, ele vestia a irmã dele de noiva e fazia o casamento dela todo dia. Que a vocação dele começou muito cedo. E a do senhor, como foi? É até interessante você falar isso, porque a minha vocação, na verdade, ela não seguia um pouquinho esses padrões, não é? De criança, minha família, embora fosse católica, nós nunca fomos assim tão atuantes na igreja. Então, quando criança, adolescente, eu nunca fui, por exemplo, coroinha, nunca ficava ali ajudando o padre, nunca fui acólito. E até assim, às vezes faltava muito, né, na catequese, nas coisas da igreja, missa na minha adolescência, né, até na juventude. Tinha domingo que eu ia, tinha domingo que eu não ia. Então foi assim, um processo bem diferente do que a gente é acostumado a ver e ouvir. E quando que veio a descoberta? Então, foi uma experiência que eu tive por volta já dos meus 18 anos. Então, eu fiz um retiro num final de semana de carnaval. E nesse retiro eu posso dizer que eu tive assim, uma experiência muito forte de Cristo, da pessoa de Jesus Cristo, do amor de Deus. E a partir desse retiro comecei a participar de um grupo de jovem, era um grupo de jovem da Renovação Carismática, e ali veio todo o meu processo de conversão. Comecei a participar da igreja, frequentar as missas, comecei a sentir aquela sede de Deus, da palavra de Deus, comecei a ler a Bíblia, ler o catecismo da igreja. E aí então foi esse processo que já numa idade assim, a partir dos 18 anos de idade, que foi acontecendo. Mas ainda assim não havia a perspectiva de uma vocação de ser padre. Mas eu me lembro, depois de um ano, né, que eu tinha tido essa experiência nesse retiro, a minha mãe olhando para mim e falou, né, brincando em tom de brincadeira, eu acho que você vai ser padre, você já pensou nisso? Eu comecei a rir, olhei para ela e falei, eu ser padre? Imagina, padre não pode nem casar. Aí ela riu, balançou a cabeça. Um ano depois disso eu estava entrando para o seminário. E é justamente essa uma pergunta que a gente tem vontade de fazer para o senhor. Porque quando um filho sai daquele padrão, vou casar, ter filhos, vou dar netos para os meus pais, nem sempre a família aceita, seja para um lado ou para o outro. Como que foi com a sua família? E como o senhor acha que o jovem que ouve o chamado deve lidar com a não aceitação, a resistência da família para seguir o sacerdócio? A família é fundamental, né? O apoio, e minha família sempre me apoiou. Isso foi muito importante. E assim eu penso que também hoje as famílias, né, quando sentem ali os sinais vocacionais num filho, numa filha também, eu penso que deve ser de apoio, de acolhimento. E eu me lembro que quando eu estava para ir mesmo fazer a minha primeira experiência vocacional, eu estava ainda cheio de dúvidas, né? Eu já tinha quase 20 anos e era num sábado à noite. E então eu fui dormir, peguei o terço e comecei a rezar. E aí pedi para Nossa Senhora, falei, se for a vontade de Deus, a senhora me ajuda, me dá uma ajudinha, um sinal, me dá uma clareza, uma certeza. E rezei aquele terço e dormi. No domingo de manhã, levantamos, fui para a missa com um amigo meu. E aí, nessa celebração, foi muito interessante, que no comentário inicial, era uma senhora e ela disse assim, hoje é um dia especial, é o dia dos padres, mas nós não temos um padre na comunidade, então vai ser celebração da palavra. Então vamos rezar pelas vocações sacerdotais, para que Deus mande padres. Eu só olhei para o céu, balancei a cabeça e falei, mãe, não precisava ser tão rápido, né? E a partir disso então eu entrei para o seminário. Padre Paulo Ricardo, por ocasião da sua ordenação, do aniversário da sua ordenação, ele conta que ele reza todos os dias pelo padre que vai acompanhá-lo no momento da sua partida, da sua morte. Que quando esse padre chegar, ele vai levantar as mãos para o céu,
num sinal das mãos chagadas de Jesus, e vai abrir as portas do céu para ele, dizendo: eu te absolvo dos seus pecados. E ele até, nessa entrevista, ele ainda diz que se você quiser destruir a igreja, não precisa perverter todos os fiéis. Basta perverter os padres, que a gente fica sem nada, fica sem igreja, sem eucaristia, sem confissão. Qual é a sua oração pessoal pelas vocações, padre? Sim, eu rezo todos os dias, de manhã e à tarde, na oração que nós padres fazemos, né, o breviário, de modo especial pelos padres, pelo clero, pelos nossos bispos, porque eles são nossos pastores e precisam muito da luz de Deus, da sabedoria, porque hoje a igreja passa por muitos desafios. Então, nós padres precisamos estar unidos na oração uns pelos outros e também pelos nossos pastores. Padre, a gente ouviu muito na novena que tivemos agora por Nossa Senhora da Paz, que a gente precisa muito do silêncio para ter esse encontro com Deus. E a gente vive num mundo muito barulhento em todos os sentidos. Para esse jovem que está inserido nesse mundo barulhento, ainda é possível ouvir o chamado à vocação? E se for, qual é o conselho que o senhor dará a eles? Bom, o conselho que eu dou, e aqui eu quero então falar com talvez esse jovem que está me ouvindo, né? Cultivar a amizade com Jesus, com a pessoa de Jesus Cristo. E se você se sente no coração uma inquietação, um chamado, às vezes uma dúvida, um questionamento, eu dou o meu testemunho, né? Já vou para 18 anos de padre, posso dizer que não me vejo fazendo outra coisa na vida que me desse tanta alegria, tanta felicidade. É claro, uma vocação desafiadora como qualquer outra, mas vale a pena. Vale a pena porque Cristo é aquele que dá sentido à nossa vida. Se você sente no coração o seu chamado, dê um sim generoso para Deus, dê um sim generoso para aquele que te ama, que deu a vida por você, que talvez quer que você também seja instrumento de salvação dele na vida de tantos que ainda precisam conhecer esse amor de Deus.